Olá, tudo bem? Muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Bispo Rueda e quero ler com você aqui a Bíblia. Isso mesmo, essa é a playlist da leitura bíblica, a nossa jornada de Gênesis ao Apocalipse, e durante 15 minutos por dia eu leio a palavra de Deus aqui e você pode acompanhar comigo. Desta maneira, em um ano, você terá lido a Bíblia por completo. Vamos juntos então? Já quero aproveitar para pedir que você deixe o seu like aqui e, se possível, se inscreva no meu canal. Nós precisamos aí levar mais e mais esse conhecimento, esse conteúdo da palavra de Deus, porque metade das pessoas que assistem aqui o meu canal e fazem a leitura comigo não participam e não estão inscritos. Então, se você é um deles, se inscreve agora, por favor, e vamos juntos. Bom, esse é o capítulo 16 e nós vamos agora ler a partir de Êxodo 7. Capítulo 16 da leitura bíblica, Êxodo 7. Vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os seus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. E assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhe havia ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão. Quando Faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão, pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante de seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e e os sábios do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão e elas viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com o Faraó pela manhã, e ele sairá às águas e você estará à espera dele, na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente. E diga a Faraó: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: Deixe o povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora não quis ouvir. Mas você até agora não quis ouvir. E assim diz o Senhor: Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. E os peixes que estão no rio vão morrer, e o rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: Diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue, e haverá sangue em toda a terra do Egito. Também é tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Então Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e dos seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. E todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois as águas do rio não podiam beber. E assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Êxodo capítulo 8.
Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com o faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o povo ir, para que me adore. Se você não quiser deixá-los ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, sobre a casa dos seus oficiais, sobre o seu povo, sobre os fornos e suas amassadeiras. E as rãs virão sobre vocês, sobre o seu povo, sobre todos os seus oficiais. E o Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre toda a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre toda a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tenha bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo povo, para que as rãs sejam retiradas de vocês e de suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo, e ficarão somente o rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés chamou ao Senhor por causa das rãs, clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e morreram as rãs das casas, dos pátios e dos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transformem em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram, e Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra. E houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos com toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas terras e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E o Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre vocês, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, e nas suas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em tudo que a terra em que eles estiverem. E naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo, e amanhã se dará este sinal. E assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos que ir a caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto, só que vocês não vão ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se afastarão do Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que o Faraó não deve se enganar outra vez. Não deve me enganar outra vez. Não, deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, e não ficou uma só mosca. Mas, ainda dessa vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Êxodo 9.
O Senhor disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixe meu povo ir para que me adore. Porque, se você se recusar deixá-los ir, ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, e que está no campo, sobre os seus cavalos, jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e todas as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isso na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que o rebanho de Israel não havia morrido, nem sequer um. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem as mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e a apresentaram a Faraó. Moisés atirou as cinzas para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor havia dito a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixe o povo ir para que me adore. Pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o meu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande escolher o seu gado em tudo que recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Todas as pessoas, os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão ao cair sobre eles chuvas de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. E o Senhor deu trovões e chuvas de pedras, e o fogo desceu sobre a terra, e o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedra destruiu também todas as plantas do campo e queimou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, que houve chuva de pedras. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois bastam estes grandes trovões e as chuvas de pedra. Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei a mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quando vocês e os seus oficiais, eu sei que ainda vão não temem ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já está na espiga e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não havia nascido. Moisés saiu da presença do faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras e não caiu mais chuva sobre a terra. E quando o faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, e ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como Moisés havia dito.
como o Senhor havia dito a Moisés. Amém? Vamos parar por aqui, que já está dando 15 minutos, né? Nós vamos para Êxodo 10 agora, no próximo capítulo. Então fica comigo, deixa um like e amanhã tem novo vídeo no canal. Deus abençoe ricamente.